Torcedor faz maior covardia com Everton Araújo do Flamengo. Destino de jogador está nas mãos de Leonardo Jardim. A atualização sobre Lucas Paquetá. Retorno de Jorginho está próximo. Essas e outras notícias aqui agora no seu canal Paraquedista Rubro Negro. Pedir para vocês que começaram a nos assistir, já deixa o like, não são inscritos, se inscrevam, acione o sino da notificação e dá aquela moral compartilhando de nosso conteúdo. Lembrando que tudo isso para vocês é completamente 0800. E aqui vocês ficam sempre por dentro de tudo que acontece nos bastidores do mais querido, canal Paraquedista Rubro Negro e página Amaury de Paula Santos. Trazer para vocês aquela palavra de meditação que está em Lucas, capítulo 19, versículo 5. E quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, viu e disse-lhe: Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém pousar em sua casa. Que esse vídeo esteja abençoando a cada lar a qual esteja chegando e que essas bênçãos se estendam para todos os seus familiares em nome de Jesus e que essa venha a ser a melhor segunda-feira de todas as nossas vidas. Galera, quero começar esse vídeo aqui falando sobre Everton Araújo, cria do Ninho. Ontem, após a vitória do Flamengo sobre o Bahia por 2-0, na saída dos jogadores do gramado, um torcedor pegou o celular e fez assim na direção dele. Subentende-se que o torcedor está pedindo para tirar uma foto com o atleta. O jogador, muito solícito, foi na direção desse torcedor, se posicionou para tirar a foto e o torcedor simplesmente empurrou ele. Não é com você não. Rossi, tira uma foto aqui comigo, gente. Isso é de uma falta de consideração, uma falta de respeito tremenda com os crias, O garoto é novo, o garoto está começando a despontar, está sendo muito utilizado pelo técnico Leonardo Jardim, está correspondendo às expectativas. Aí, futuramente, vai pedir para tirar foto com o jogador não vai querer, vai falar, jogador é marrento, jogador não respeita o torcedor mau patrimônio do clube. O cara é cria do ninho, isso é uma sacanagem. O Gabriel Reis aí, dos canal Paparazzo Rubro Negro, levantou essa bandeira aí, e eu levanto também, hashtag, eu quero tirar uma foto com Everton Araújo, tá? Parabéns pelas boas atuações que você tem tido aí com a camisa do Flamengo, tá? E essa falta de respeito não é um torcedor de verdade, Tá ali para procurar, querer mídia, querer quem tá, quem é consagrado no futebol e os que estão chegando agora. A gente tem que dar moral também. Por falar em dar moral, outro assunto que eu quero falar aqui é sobre Saul Niguez, tá? Saul Niguez disse que tem dormido no hospital com seu filho, que está na UTI. Inclusive, ele ontem pediu o técnico Leonardo Jardim para jogar contra o Bahia. Seu desejo foi atendido, ele entrou no segundo tempo. Teve até um jornalista aí, um comentarista que criticou, acho que o momento não era bom para o Saul entrar, que não sei o quê, voltando de lesão, o jogo está muito pegado e o cara vai dar uma assistência para o Lucas Paquetá. Inclusive, ele falou, que o desejo dele era ter feito um gol em homenagem ao filho dele, mas não conseguiu, mas que pelo menos conseguiu dar essa assistência. Tá? Outra informação é sobre Lucas Paquetá. Lucas Paquetá passou por exame de imagem hoje no CT Ninho do Urubu, tá? E o Flamengo avisou que ele sofreu uma lesão não grave, ele mesmo já havia postado anteriormente, nas suas redes sociais que não foi uma lesão grave, e ele deve ficar fora aí pelo menos uns 2 jogos. A boa notícia é que Jorginho treinou hoje na parte da manhã com o elenco, está mais próximo de retornar aos gramados, principalmente agora com a ausência de Lucas Paquetá, ele encaixaria bem ali naquele lugar de onde ele não deveria sair. Saiu por conta de lesões. Vou trazer para vocês agora a agenda da semana aí, após esse iníciozinho de informações que eu trouxe para vocês. Hoje, segunda-feira, o elenco se reapresentou no CT Ninho do Urubu às 10 horas da manhã para realizar o primeiro treino aí, visando o jogo contra o Vitória pela Copa do Brasil. Os jogadores que foram titulares ontem fizeram apenas trabalho regenerativo na academia e o restante foi para campo aí ter o treinamento tático e técnico. Amanhã, terça-feira,
treino às 16 horas no CT Ninho do Urubu, tá? Na quarta-feira, 11 horas da manhã, aquela ativação muscular. Lembrando, não tem mais concentração. Os jogadores vão treinar às 16 horas da manhã, amanhã, terça-feira, vão para seus lares e voltam na quarta-feira pela manhã e às 11 horas farão a reativação muscular e às 21 horas e 30 minutos, Flamengo e Vitória, com transmissão ao vivo na TV aberta pela Rede Globo de televisão e no Premiere através do Pay-Per-View. Na quinta-feira, o elenco se reapresenta novamente, 10h30 da manhã, treino, tá? Mesmo esquema, jogadores que forem titular contra o Vitória farão trabalho regenerativo na academia. Na sexta-feira, treino às 10 horas da manhã no CT Ninho do Urubu. No sábado, às 15 horas, treino no CT Ninho do Urubu. E às 20 horas, voo para Minas Gerais. Domingo, 20 horas e 30 minutos, Flamengo e Atlético Mineiro pelo Campeonato Brasileiro. Eles vão sair de lá de Minas Gerais num voo às 1h30 da manhã, direto para o Rio de Janeiro. Então, essa daí é a agenda da semana do Mais Querido. Vocês anotaram? Depois eu trago mais informações, inclusive essas informações se encontram na nossa página Amaury de Paula Santos, tá? Bom, eu já trouxe para vocês aqui a informação que Lohan está prestes a voltar para o Flamengo. O Pisa não vai exercer a compra do jogador, ele não conseguiu cumprir as metas. Sendo assim, o Flamengo deixou essa questão nas mãos de Leonardo Jardim para decidir o futuro do jogador, que teve o seu valor reduzido pela metade. Eu lembro que o Flamengo recusou várias propostas aí por Lohan, proposta de 20 milhões de euros, 25 milhões de euros, né? Foi segurando, o atleta acho que subiu para a cabeça, né? E acabou aí caindo de rendimento, tanto que o técnico do Sub-20 falou que ele é um bom jogador, mas é preguiçoso. O técnico do Pisa também falou a mesma coisa, fez a mesma alegação, um bom jogador, mas é preguiçoso. Cara, falei, torno a repetir, a carreira de jogador de futebol é muito curta. Se você não aproveitar agora o momento que você está jovem e pode aí fazer bons contratos, depois fica mais difícil, vai ficar sumido aí, esquecido num time da segunda ou terceira divisão. Aqui o Flamengo confirmou o retorno do meio-atacante Lohan para o segundo semestre de 2026, após o Pisa da Itália optar por não exercer a opção de compra ao fim do empréstimo. Os jovens de 19 anos voltam ao Ninho do Urubu com seu valor de mercado reavaliado. A decisão do clube europeu obriga o Flamengo a reposicionar o joia tanto no planejamento esportivo como na vitrine, ou seja, tentar colocar o atleta para jogar, para ganhar visibilidade, para poder aumentar o seu valor de mercado. O contrato de empréstimo entre Flamengo e Pisa previa metas de desempenho que tornariam a compra obrigatória. O clube italiano, que desembolsou 500 mil euros pelo período de cessão, teria que pagar 4 milhões de euros por 50% dos direitos econômicos, caso o Lohan atingisse um número mínimo de jogos. Não conseguiu e não vai conseguir. O campeonato europeu está perto de acabar, né? Temporada 2025-2026, e Lohan não cumpriu e não vai cumprir as metas estabelecidas, estará voltando e torna a repetir, o futuro dele está nas mãos do técnico Leonardo Jardim, tá? Bom, como eu falei sobre o Paquetá, voltando aqui, Paquetá deve ficar fora dos próximos 2 jogos do Flamengo contra o Vitória na Copa do Brasil e contra o Atlético Mineiro no Brasileirão. O meia deve retornar ao confronto contra Estudiantes pela fase de grupos em La Plata, tá? Lesão não foi grave, graças a Deus, né? Teremos o retorno dele em breve aí, 2 partidas, dá para o Flamengo segurar, tem elenco para isso. Mudando aqui de assunto, Danilo, né, que o Flamengo já entrou no radar do Flamengo, já teve seu nome especulado no Flamengo, e o Botafogo foi acionado na justiça na sexta-feira, dia 17, pelos empresários do jogador, que acusam o clube de não pagar acordo por comissão na transferência do atleta. O valor exato cobrado é de R$ 6.600.000, em cumprimento previsto de sentença aberta pela empresa que agencia o jogador. O Botafogo está com a dívida aí de 2 bilhões,
e só vem aumentando. O Botafogo está praticamente falido, tá? Praticamente falido. E John Textor vai ter que fazer algumas movimentações. Que movimentações são essas? Tem que vender jogadores. Ou haverá uma grande debandada no Botafogo. Jogadores entrando na justiça e exercendo seu direito trabalhista de rescindir o contrato unilateralmente, tá? Devido a essas dívidas. E o Flamengo aí poderia muito bem, né, tentar a contratação de Danilo, já que ele foi especulado, e o Flamengo pode aproveitar essa oportunidade de mercado se o jogador ficar livre, ele questionando aí judicialmente o seu passe, tá? Bom, falei sobre Saul, que jogou ontem no sacrifício, porque seu filho está internado, ou seja, não tem cabeça para isso, ainda fez uma boa atuação os poucos minutos que ele ficou em tempo, e Saul revelou o drama familiar após o primeiro jogo pelo Flamengo no ano. Meu filho está na UTI. O meia passou por uma cirurgia no calcanhar esquerdo em janeiro e ainda não tinha atuado nessa temporada. Ele comemorou o retorno, mas revelou um drama familiar em entrevista após o jogo. Ele disse o seguinte aqui, abre aspas, muito feliz de poder voltar. Tive sorte, porque minha filha veio me ver depois de tanto tempo. Não está sendo fácil para mim, porque meu filho do meio está na UTI. Dormiu os últimos 3 dias no hospital e tive que jogar hoje. Foi pesado, mas consegui desfrutar e ver minha filha me deixa contente, fecha aspas, destacou com o jogador. O jogador tem 3 filhos. África, nascido em 2021, Enzo, que nasceu em 2023, e Marco, que nasceu no Rio de Janeiro esse ano. Antes de entrar, eu disse ao quarto árbitro que era complicado a mudança agora, porque pensava que iria fazer o gol. Ainda não fiz um gol oficial pelo Flamengo e gostaria que fosse no Maracanã, com nossa torcida. Falei para o Nico, não consegui fazer o gol, mas pelo menos consegui assistência, fecha aspas, brincou Saul Nigues. Saul, estou orando e vou continuar orando pela saúde do seu filho, tá? Bom, mudando aqui de assunto, uma coisa que Leonardo Jardim falou na coletiva de imprensa ontem, que me deixou muito motivado. Ele disse o seguinte, abre aspas, não queremos ser competitivos, nós queremos ser competitivos em todas as competições, Copa do Brasil, Campeonato Brasileiro e Libertadores, ao contrário do que havia sido pregado antes por outros treinadores, que tinha que priorizar uma ou 2 competições, né? Dessa vez não, ele acredita no potencial do elenco, ele acredita que pode sim brigar pelas 3 competições, algo que ninguém nunca conseguiu, tá? Leonardo Jardim conseguiu a sua 5ª vitória consecutiva aí no Flamengo, tá? E a 4ª consecutiva no Campeonato Brasileiro. Bom, outra coisa aqui que eu quero trazer para vocês é só para efeito de curiosidade, todos os times carioca venceram ontem, coisa que aconteceu pela última vez na 37ª rodada do Campeonato Brasileiro de 2024. Já se foram praticamente 2 anos. O Botafogo goleou a Chapecoense por 4-1. O Vasco ganhou de virada do São Paulo por 2-1 em São Januário. Lembrando, o jogo do Botafogo foi fora de casa. Flamengo venceu o Bahia por 2-0 no Maracanã. E o Santos perdeu para o Fluminense por 3-2 jogando em casa. Então, isso é muito bom. Eu torço para que os times carioca estejam bem no Campeonato Brasileiro. Eu torço sim, a gente brinca, zoa, sacaneia, mas eu torço que é legal para a gente poder sacanear os rivais de outros estados, apesar que eles nunca torcem para o Flamengo, né? Eu estava vendo aí o vídeo dos torcedores de outros clubes, a torcida arco-íris, que engloba todos os clubes, né? As cores de todos os clubes, torcendo contra o Flamengo e frustrados com a vitória do Mengão, né? Bom, mudando aqui de assunto, vem aí movimentação no mercado do Flamengo. O diretor José Boto abriu o jogo e deixou claro que o Flamengo pode apostar em novos talentos do scout, aqueles jogadores poucos conhecidos que chegam como promessas e podem virar estrelas no futuro. Mas tem um detalhe importante, no Flamengo não existe tempo para errar. Ele disse o seguinte aqui, abre aspas, podemos buscar 1 ou 2 jogadores de scout, mas não dá para pensar só no futuro sem garantir o presente, fecha aspas, destacou aí
José Boto. A fala, né, escancara aí o desafio do trabalho do Flamengo diferente de clubes europeus, onde há menos paciência, desculpa, do que nos times europeus, né? No Flamengo não tem paciência. Não tem paciência. O jogador tem que entrar em campo e tem que fazer o dever de casa bem feito. A gente vê aí o Juninho Churek, lá no Pumas do México, né? Fazendo gols, dando assistência, virando destaque do campeonato e destaque do time. Bom, é isso aí, meus queridos. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui para trazer para vocês aqui. Maior público da 12ª rodada do Campeonato Brasileiro 2026 foi no Rio de Janeiro, na vitória do Flamengo por 2-0 sobre o Bahia. O Maracanã recebeu 64 mil torcedores e teve uma renda de 4.800.000 reais. Também foi o maior público do final de semana. Eu vou falar aqui agora rapidinho sobre o jogo Flamengo e Estudiantes, que foi no Maracanã, no meio da semana, na quinta-feira, né? O Flamengo venceu. E teve um público de 55 mil pessoas, ou seja, sobrou uma carga aí de 10 a 15 mil ingressos. Por que a diretoria do Flamengo não trabalha com a ideia de vender todos os ingressos da Libertadores da América? Reduz um pouco o preço e ganha no volume. Ah, mas é uma competição internacional, nós temos que valorizar a partida, temos que valorizar a competição. Valoriza a competição lotando o estádio. Valoriza a competição dando condições da torcida poder estar presente no Maracanã, empurrando o time. Eu acho que seria mais importante, teria que rever isso aí. Aí, vê só, quase 65 mil pessoas ontem no Maracanã, pagante. Se você for colocar o público geral, chegou aí a 64.800 pessoas. Por que não fazer o mesmo na Libertadores? Diminui o preço, atrai mais o torcedor para poder assistir as partidas. Pô, cara, ganha no volume. Bom, sendo assim, eu, Amaury de Paula Santos, o paraquedista rubro-negro, fico por aqui, voltando a qualquer momento com mais notícias sobre o rubro-negro, mais querido e mais amado do Brasil e do mundo, o Clube de Regatas do Flamengo. Saudações e fiquem com Deus.